no comecinho, é importante lembrar que cada pessoa, ela envelhece de uma maneira única. É muito particular a maneira de como essa pessoa envelhece. Algumas pessoas, elas podem enfrentar mais desafios físicos, outros cognitivos e um outro até pensando assim, bom, outros têm um nível de saúde muito alto, que exalam bem-estar, mesmo tendo uma idade avançada. É importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente ao longo da nossa vida, para que a gente possa garantir um envelhecimento saudável e completamente satisfatório. Quem vem bater um papo com a gente, ao vivo, ele é geriatra, ele fala sobre essa medicina preventiva nos nossos idosos, que é o Dr. Murilo Cardoso, pela primeira vez em nosso programa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ju. Tudo bem, querido? Agradeço pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre saúde. Ai, e é cara que esse sorriso vai de canto a canto. Que nós gostamos de falar. Vamos lá, então. Nós sabemos que a população está envelhecendo, né? Sim. Isso não é só uma percepção, né? Blá, 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 é fato. Sim, o IBGE nos traz que por volta de 2050, 1/3 da nossa população vão ser de idosos, vão ser compostos de idosos, né? Hoje nós temos a expectativa de vida em 74 anos para homem, né? Para mulher um pouquinho mais, para homem um pouquinho menos. Tá. E isso tende a aumentar também. E o que é mais interessante, o que chama mais atenção, é a velocidade que a população está envelhecendo. O Brasil está dentro dos 3 países que envelhece com mais rapidez. Gente, né? Calma que a gente vai entrar... Eu ia perguntar por sim. quê. E eu falei, não, calma que eu vou perguntar daqui a pouco. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que aquele é o físico, que é o cognitivo, né? E tem todas essas associações. Tudo aí que você abordou, né? Aí você me pergunta, como que nós estamos, por que nós estamos envelhecendo, Exato. né? Então vamos lá. Algumas coisas mudaram, como por exemplo, a economia, né? Mudou um pouco, então o idoso com um poder econômico um pouco maior, ele consegue ter acesso. Outras coisas que mudaram é a parte preventiva das vacinas, né? Então as vacinas são elaboradas para prevenir as doenças, né? Coisa básica que evoluiu nos últimos anos também, saneamento básico. Então, de um tempo para cá, uma água tratada, um esgoto tratado tem aumentado. Né? Uma coisa, né, da minha parte que eu sou para falar bastante sobre é a evolução tecnológica na medicina, tanto para a questão da prevenção, né? Então hoje toda a parte de aparelhagem, a questão laboratorial tem se aumentado muito, né? Se você pegar um aparelho de raio-x, tomografia 50 anos atrás, a gente vê uma evolução muito grande. Quanto à questão do tratamento, né? A questão de vacina, agora nós vivemos no Covid, as indústrias farmacêuticas evoluindo cada vez mais para dentro de pouco tempo, tá uma vacina testada nas 4 fases, para aí você ter esse processo, né? Essa evolução da medicina, da tecnologia, melhorou muito o acesso e a longevidade da população. Você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa casa. Agora são 2h54. A gente está falando sobre esse tema aqui, ó, sobre a parte da geriatria, sobre essa nossa melhor idade. Um dia a gente vai chegar e vai amadurecer e a gente precisa, a partir de agora, se cuidar e cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Telas, para ilustrar um pouco do nosso assunto, está chegando para vocês e a nossa primeira produção já pode colocar. Simbora! Vamos lá! Envelhecimento aumentou, porém a natalidade despencou, doutor? Isso mesmo, né? Então, além de tudo que nós falamos do crescimento, né, do aumento, nós temos uma redução muito significativa na taxa de natalidade. Ou seja, né, há 40, 50 anos atrás, um casal tinha 6, 7, 8 filhos. E hoje, a taxa de fecundidade, né, um termo mais correto, hoje no Brasil é de 1,65. Então, o casal acaba não gerando nem 2 filhos, menos que isso. Então, a população está diminuindo. E até trouxe uma imagem para vocês. Pode colocar a próxima, produção. Gráficos do IBGE, falando, né? Ele pega algumas idades aí, né? 1940 e a evolução. Essa é a pirâmide etária, né? Nós podemos perceber que em 1940 o alargamento da base da pirâmide, ou seja, nós tínhamos muito crianças e jovens. E com o passar do tempo, né? Nós temos uma projeção aí para 2060, onde eu tenho uma base já bem estreita, né? E a parte aí do meio para cima um pouco larga. 50 a mais já ficou muito mais, né? Expandida, né? Isso mesmo. E aí tem a questão também previdenciária, nem vamos entrar nisso hoje, porque tem toda a questão econômica, né? E eu trouxe uma outra imagem também até engraçada pra gente comentar aí. Eu achei bafônico isso, gente. Essa lá na parte de baixo, se a gente puder tirar perfeito, tiramos o GC. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos de idade. Gente, eu tenho 40 anos de idade. Isso foi em 1960.
Isso aí. 42 anos de idade, era uma senhorinha que hoje representa uns 80, nossa, mais ou menos? Uma senhorinha, né? E como nós temos acompanhado a Cláudia Raia há pouco tempo, com 56 anos, se eu não me engano, né? Tendo um filho agora? Tendo filho, então mudou muito, né? A perspectiva, o aumento, né? E aí você me pergunta, Ju, o que é responsável? Quais são os componentes da longevidade? E eu trouxe uma imagem bem bacana do estudo recente pra gente dar uma olhadinha. Essa daí, ó. Tá? Então vamos lá. Eu choquei, tá? 30%, né, quais são os fatores que compõem a longevidade, né? 30% é herança, ou seja, né, um exemplo básico de um câncer de mama, né? Então, se você tem a mãe, a avó, não necessariamente você vai ter câncer, mas você tem uma predisposição maior a desenvolver a doença, né? Outra coisa, 20% seria o ambiente. O que é isso? É o lugar onde você vive. Se você vive num lugar que é onde tem muitas indústrias, a qualidade do ar não é muito legal, então você tem a maior predisposição a desenvolver doenças pulmonares. Entendi. E metade disso, né, estudos recentes falam que até mais de metade depende única e exclusivamente de uma coisa. Estilo de vida, tá? E aí que envolve tudo que nós vamos abordar já já. Alimentação, atividade física, qualidade do sono, né? Ingestão de água, que é algo muito importante também. Então a gente vê, né? Porque as pessoas às vezes falam, poxa, meu pai, né, tinha essa doença, minha mãe tinha essa... Não, hoje depende muito mais da gente, né? Exato, da gente... dos 50% que é da nossa parte. Da nossa parte, a gente tem que fazer aquele a nossa hamburgão parte. Que você pega todos, praticamente um dia sim, um dia não. É a maneira rápida de como você engole uma comida e come, não sente o prazer nela. E aí os industrializados e daí por diante. Então a gente está vivendo uma era imediatista para tudo, inclusive na alimentação. Não pratica exercício, está com estresse aqui. E o pessoal acha que para buscar um geriatra é só quando a gente sente depois dos 60. E não, né, doutor? Não, eu com 40 já devo buscar a tua ajuda, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre as ações preventivas, Perfeito. né? E tem uma coisa muito interessante, Ju, que você falou, mostrou aí nos vídeos também, é a questão de anti-age, né? Anti-idade, né? E até eles brincam, tem uma forma de você não passar pela idade. É não estar vivo, então todo mundo vai envelhecer. E a gente tem que acompanhar cada momento. Só que eles fizeram com humor e com alegria, mexendo na gente, enquanto jovens também aqui, para mostrar que tudo é possível, sabe? Tem mais tela, produção? Vai colocando pra gente pra continuar aqui a nossa parte. Depois tem mais duas perguntinhas que o pessoal fez pro doutor, tá? Que mandou ontem pra gente. Inclusive, tá aqui, ó. Ô, Ju, a minha mãe tem 84 anos, começou esquecendo pequenas coisas. E hoje sofremos pela ausência de memória dela. Como que eu identifico em mim essa perda? Eu tenho 67 anos e tenho medo de ficar assim. É a Nádia de Paranavaí. Tá. Nádia, né? É assim, Ju, hoje no termo médico nós temos algumas escalas que a gente consegue classificar, tá? E essa escala também tem uma variação dependendo do grau de instrução do idoso, porque às vezes o idoso foi um professor e tudo mais, e algumas coisas você demora um pouco mais para perceber, tá? Mas na dúvida, procure sim o médico, e nós temos vários tipos de escala para a gente ver como está a parte da cognição, esquecimento, memória, invocação. Eu acho que é interessante como ela tem histórico na família de estar já abordando essa parte aí. Até a gente viu o próprio Tom Hanks mesmo, né? Bruce Willis, né? Que teve agora... né? Tudo mais. Eu fiquei chocada. E é um cara que estuda muito, é um cara que... E assim, aconteceu com ele. Então pode acontecer com qualquer outra pessoa também, né? Sim. Coloca uma outra perguntinha, depois a gente vai entrando mais no assunto também, aqui aprofundando mais o que a nossa proposta. Existem diferenças significativas na forma de como os homens e as mulheres envelhecem. O meu pai, com 89 anos, ele é mais debilitado do que a minha mãe com 86. Isso aí é justamente, se a gente for trazer a expectativa de vida, a gente percebe uma diferença, né? A mulher, ela tem uma expectativa de vida um pouco maior e o homem um pouco menor, tá? A questão é, tanto do que nós falamos, estilo de vida, né? A questão da alimentação, atividade física, né? Hoje o nosso trabalho é um pouquinho mais leve, mas anteriormente é um trabalho um pouco mais braçal, mais pesado, um trabalho na roça, exposição ao sol, prevenção, né? Hoje é muito fácil da gente acompanhar as mulheres tomando medicação periódica. Homem é difícil, né? De tomar pra ir no médico, né, doutor? É muito difícil. Então, arrasta. São vários fatores que, somado, a gente dá essa longevidade um pouco maior aí para as mulheres. Produção, coloca a tela agora de atividades e uso de medicações, por gentileza. Se tiver no ponto, no gatilho, pode colocar. Legal, ó. Essa imagem eu trouxe para vocês, assim, é um mistão de tudo, né? Que a gente quer falar um pouquinho sobre saúde. Ju, a maioria das coisas que eu vou falar, todos já sabem, né? O que a gente precisa é colocar em prática. Exemplo, saúde física. Vamos falar um pouquinho de alimentação. Então, por favor. Diminuir a ingesta de sal, diminuir a ingesta de açúcar, né?
alimentos industrializados, eu falo para os pacientes, ó, nada aqui, lata, plástico, embalagem. Então, tenta comer tudo que vem de forma mais natural possível, né? Isso é muito interessante, tá? A atividade física. Ju, eu vi um estudo esses dias muito interessante. Tem um teste que nós falamos que na tradução chama levante e ande, onde o paciente ele levanta da cadeira, vai ali quase de 4, 5 metros, volta e senta. Quanto maior o tempo e maior a necessidade de ajuda que esse idoso tem, menor a expectativa de vida, né? Então a gente consegue perceber como uma pessoa ativa tem mais expectativa. E outro dado importante, Coreia do Sul. Foi percebido que lá nos vilarejos, quem morava um pouco mais alto nas colinas, que precisava se deslocar, tinha uma melhor qualidade de vida, uma longevidade melhor e diminuindo o número de medicações. Então, hoje já existe política pública para estar inserindo atividade física no meio para melhorar a condição aí da população. Fora o peso, né? Que muitas vezes eles saíam de lá com peso aqui para atravessar a cidade. Tem todo esse processo aí. Então, as nações mais evoluídas já têm pego aí, já tem sentido essa diferença, né? Juntamente com os estudos, que a atividade física é muito, muito importante para você ter uma longevidade. A gente fala da atividade cerebral também. Também. Exercitar o seu cérebro, gente. Lá na imagem, Ju, a gente tem outras informações também, né? Tá. Como a saúde social. Ju, o que é, né, o paciente, com a inserção dele, o idoso inserido na sociedade, tá? E qual que é o papel de idoso dentro de casa, né? Hoje nós temos, antigamente o idoso era excluído. Hoje, os pacientes, os idosos chegam com 60, 70 anos com uma boa parte física e mental. Então, nós temos que estar agregando esses pacientes, esses idosos, tanto no mercado de trabalho, né, quanto nas condições de casa. Da imagem também eu trouxe algo bem interessante, a questão da saúde, Ju, espiritual, sabe? Sim. E não é em relação à religião em si, tá? Entendi. O que é? É a fé e a esperança, né? Para você estar vencendo aí as suas dificuldades, uma motivação maior. E a soma de todos esses fatores aí leva uma melhora muito, muito interessante na vida. Então, que todos vão envelhecer, isso é óbvio, né? A gente não pode, né? Não tem essa anti-age. Então, todo mundo vai envelhecer. O interessante é que a gente envelheça de uma forma mais natural possível e consiga, né, estar funcionante e dependendo menos das pessoas o quanto mais possível, né? Essa independência é muito interessante. Na verdade, a idade está na sua cabeça, é a maneira de como você vai encarar a vida, tá vendo? O doutor Murilo aqui para explicar pra gente que idade, ela só é uma referência no nosso documento, né, doutor? Sim, Mas sim. tem gente com 40 que tem um corpo de 80 e tem gente que tem um corpo de 80 com um corpo de 40. Enfim, tem que aproveitar, tem que cuidar. Tem que aproveitar. E esse cuidado, Ju, só queria lembrar uma coisa agora mais da parte médica. Eu tenho essa vivência quase que diariamente, né? As pessoas, os homens, pelo menos, principalmente os homens, falam assim, doutor, eu não vou fazer exame não, porque eu vou achar as coisas, né? Então, isso hoje em dia já se viu que é muito. Exemplo, né? Então, um paciente que ele tem uma hipertensão, né, uma pressão alta, que ele tem um colesterol elevado, essa pessoa, ele tem uma predisposição a desenvolver alguma doença cardiovascular, exemplo, um AVC, um infarto. Entendi. Então, nós classificamos esse paciente. Quando classificado num grupo de risco, a gente já entra com essa medicação precocemente, entendeu? Então, a gente está prevenindo o aparecimento das doenças, porque depois que acontece, é muito difícil a gente abordar, né? Como no exemplo do diagnóstico também das mulheres, né? A questão das mulheres. As mulheres, câncer de mama. As mulheres diagnosticadas com câncer de mama precocemente, a chance de cura é mais que 95%. Então, assim, já foi essa ideia de não procurar, que eu não vou achar. Não, pelo contrário. Nós temos que trabalhar com uma medicina preventiva para evitar o surgimento. Então, você já trata alguma coisa que você encontrou e também você pode estar postergando aí o aparecimento de novas patologias. Qualidade de vida, é isso que a gente deseja para você nessa quinta-feira. Que bom! Daqui a pouco eu vou abrir o canal do YouTube. Quero saber de você o que você entende aí da melhor idade, o que você faz para cuidar e principalmente